Preview. Preview. Amados irmãos, a nossa vida, nós passamos por várias situações, né? Vários momentos bons, momentos não tão bons, momentos alegres, momentos tristes, momentos de muita fartura, momentos de muitas necessidades também. E esse conjunto de situações que nós passamos na vida, ele serve para exatamente nos ensinar, ele serve exatamente para nos manter de uma forma mais constante em termos de situações que nós passamos. Agora mesmo nós estamos passando por uma situação difícil. Em todo o mundo nunca se viu uma situação como essa. Nós estamos passando numa situação global, mundialmente falando, uma situação que nenhum de nós nunca vivemos, uma situação muito nova, né, muito difícil para alguns, né, que provoca ou pode provocar em alguns um certo medo, uma ansiedade, um certo receio. Mas eu gostaria dessa noite de conversar um pouco com você, com base nesse texto da carta que ele escreve à igreja de Filipos, capítulo 4, do verso 10 ao verso 13, para destacar exatamente uma coisa que Paulo aprendeu ao longo de sua vida, nesse processo de momentos da sua vida, que ele aprendeu, que nós temos que aprender também, como servos de Deus, como cristãos, nós precisamos aprender. É aprender a viver contente em todas as situações. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, esperando um julgamento de César, quando ele recebe a visita de Epafrodito, um dos líderes da igreja de Filipos. Ele traz uma oferta que foi feita ali em Filipos e foi levá-la ao apóstolo Paulo. Ele leva essa oferta para o apóstolo Paulo e esse ato de amor ensejou a resposta de Paulo através dessa carta. Responde exatamente a essa oferta que ele recebe da igreja de Filipos através de Epafrodito, escrevendo essa carta e mandando para os irmãos filipenses. É uma carta cheia de encorajamento, uma carta cheia de alegria. Os comentaristas sempre dizem que essa é a carta da alegria. É a carta em que Paulo mais expressa alegria, contentamento, né? É a carta aos filipenses. No final da carta, Paulo agradece a oferta e usa a sua própria experiência como exemplo de como os crentes de Filipos, que estavam passando também por dificuldades, que estavam sendo naquele momento também perseguidos. Percebam que a situação dos irmãos da igreja de Filipenses não era muito diferente da situação que Paulo estava passando. Paulo estava preso. Paulo estava prestes a ser julgado, a passar por um julgamento e provavelmente ser talvez até martirizado, morto naquele momento. O que não aconteceu exatamente naquele momento, mas ele corria esse risco. Os irmãos lá na igreja de Filipos, a quem Paulo escreve agradecendo pela oferta, eram irmãos que passavam por uma forte perseguição da fé. Então eram situações difíceis. Deveriam enfrentar os sofrimentos. Eles deveriam enfrentar os sofrimentos com contentamento. E o ponto central da passagem é exatamente isso.
é o contentamento, mesmo na situação de dificuldade, mesmo na situação de perseguições, mesmo na situação que não é favorável a nenhum dos dois. Paulo, ele fala da sua experiência de vida e ele justamente exorta aqueles irmãos a viverem contente de todas as formas, seja qual for a situação. Esse é o ponto central da mensagem de Paulo. Paulo manifesta grande alegria por receber a oferta, né? O verso 10 diz isso, ele tem muita alegria pela oferta. Pode ser que já havia passado bastante tempo desde a última ajuda deles, mas Paulo, ele sabe que os irmãos não ofertaram antes porque não tiveram oportunidade. Ele diz isso no verso 10, porque não tiveram oportunidade real, né, de ofertar. Mas Paulo explica, contudo, que sua alegria em receber a oferta, ela não é porque ele estava angustiado ou desesperado, né, precisando dessa oferta, mas por não ter o suficiente, por estar vivendo numa cadeia. Mas no verso 11, Paulo diz que a sua alegria era de ver o amor dos filipenses por ele. A alegria de Paulo não era a oferta, a alegria de Paulo não era aquela oferta, aquela bênção que estava sendo entregue a ele, mas a alegria de Paulo era de poder ver, perceber como a igreja de Filipos se incomodava, se importava com ele e demonstrava assim amor cristão, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por perseguições. Aquela igreja, ela se importava com Paulo, ela demonstrava um verdadeiro amor cristão para Paulo, e Paulo então se alegra com isso. E ele diz que ele havia aprendido a viver contente em toda situação. Paulo então fala um pouco dessa sua experiência, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E em seguida ele apresenta pelo menos 3 razões pelas quais ele já estava pelas quais ele verdadeiramente ele estava contente, ele se contentava independente da situação que ele estava vivendo. E eu gostaria de compartilhar com você então nessa noite 3 razões, 3 motivos, 3 coisas que levam a Paulo a estar contente. E a primeira delas é que ele tinha aprendido a viver contente. E a primeira situação é exatamente essa, é que o aprendizado ele é um processo. Viver satisfeito com o que ele tinha. Isso em qualquer situação, boa ou má. Esse aprendizado foi um processo na vida de Paulo, no qual Deus o ensinou. Assim, mesmo na prisão e diante da escassez, Paulo estava contente, não estava angustiado, deprimido, reclamando ou em pânico. Mas Paulo, o processo, os anos vividos de Paulo, as situações que Paulo já havia passado, já havia vivido, trouxe para a vida de Paulo um aprendizado. E Paulo compartilha isso com os irmãos da igreja de Filipos, que ele, no processo de sua vida, no processo das diversas situações pela qual ele passava, inclusive aquela que ele estava passando naquele momento, levou ele a verdadeiramente aprender a estar contente. Estar contente muitas vezes, amados irmãos, é um processo, é um aprendizado. Estar contente em situações difíceis não é para qualquer pessoa, é para aqueles que aprenderam, é aqueles que sabem por que estão contentes. Certamente ninguém fica contente porque está passando necessidade, certamente ninguém está contente porque tem que ficar numa quarentena por causa de um vírus que pode lhe infectar e você pode perder até a vida por causa dele. Certamente ninguém vai ficar contente por esses motivos. Certamente o contentamento de Paulo não vem do fato dele estar na prisão, não vem do fato dele ver a igreja de Filipos, uma igreja que ele amava de coração, estar sendo perseguida, estar passando por dificuldades. Certamente o aprendizado da vida de Paulo, de estar contente em toda situação, não é motivado pela situação. E é uma coisa que nós precisamos aprender. Nós não nos mantemos contentes por causa da situação, não por causa da aparência da situação.
Não é a situação que gera em nosso coração contentamento ou não. E Paulo está compartilhando exatamente isso. Ele está falando da sua experiência, do processo de vida pelo qual ele passou. Paulo está numa prisão domiciliar em Roma. Ele aqui ele já havia terminado a sua terceira viagem missionária. Paulo já estava de uma certa idade, já estava muito próximo, né, de verdadeiramente ser martirizado. Ele seria martirizado numa segunda oportunidade, numa segunda prisão, né, em Roma ele seria martirizado. Paulo está terminando o seu ministério, né, está concluindo de certa forma o seu ministério já nesse momento, e ele passou por diversas situações, por diversos problemas, por diversas coisas, e ele diz que essas situações por qual ele passou e Deus permitiu que ele passasse, trouxe a ele um aprendizado. Ele aprendeu a estar contente em todas e quaisquer situação. Paulo aprendeu, e nós precisamos também aprender. E para nós aprendermos a estar contente, amados irmãos, certamente você há de convir comigo que precisamos passar por esse processo. Primeiro precisamos passar por esse processo. Ora estamos bem, ora não estamos bem, ora temos uma situação favorável, ora temos situações não favoráveis, situações difíceis também, situações complicadas na nossa casa, na nossa vida. E são essas situações que nos levam a enxergar a verdadeira motivação de estarmos contentes. O que nos faz estar contente não são as situações pelas quais estamos passando, mas Paulo vai nos ensinar lá na frente que verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo é Ele quem traz ao nosso coração contentamento. Então, a primeira coisa que Paulo nos ensina no verso 11 é que nós precisamos aprender a estar contente em toda situação. Segunda coisa, amados irmãos, que nós vemos no verso 12, é que ele tinha aprendido a se adaptar às circunstâncias. Adaptar às circunstâncias. Se adaptar às situações. Ter resiliência. Essa é a palavra. Paulo aprendeu a ser uma pessoa resiliente. Paulo aprendeu a se adaptar às situações. Se a situação é favorável, está bem. Se a situação não é favorável, deixa eu olhar, deixa eu pensar, deixa eu ver como é que eu vou agir nesse momento, nessa situação, para que eu não me desespere, para que eu não entre num processo de pânico, de medo, de pânico, de ansiedade, além daquela que nós já temos naturalmente, né? Mas Paulo nos mostra e nos ensina que nós precisamos aprender a nos adaptar às situações, e quando nós aprendemos a nos adaptar às situações, isso nos leva então a aprender também a estar contente em toda e qualquer situação. Se eu aprendo a me adaptar às situações que eu preciso passar, eu começo então a perceber que não são exatamente as situações, as circunstâncias que vão gerar contentamento no meu coração, de forma alguma. O que vai gerar no meu contentamento no meu coração é outra coisa, e não as situações. As situações as circunstâncias eu preciso aprender a lidar com elas, aprender a conviver com elas dia após dia, não é verdade? A gente precisa ir aprendendo a viver com as circunstâncias. Paulo, ele havia passado por tudo isso, e Deus havia usado essas diferentes circunstâncias para ensinar o apóstolo o contentamento em qualquer situação. Deus usa exatamente as circunstâncias, amados irmãos, da nossa vida. A hora nós estamos em umas circunstâncias boas, a hora não estamos numa circunstância muito boa. Essa circunstância em que nós estamos nesse instante é uma circunstância para nos trazer bastante aprendizado, por exemplo, né? Eu tenho mais de 40 anos de vida cristã e nunca em toda a minha vida cristã me vi impedido de ir à igreja cultuar ao Senhor, louvar junto com os meus irmãos, abraçar os irmãos, não é verdade? Cumprimentá-los, brincarmos,
louvarmos, orarmos juntos. E agora, pela primeira vez, amados irmãos, eu e você estamos impedidos de estarmos juntos, nos reunindo. Talvez pela primeira vez na sua vida, por mais tempo de vida cristã que você tenha, talvez pela primeira vez você está impedido por uma causa muito justificável, né? Uma causa que realmente merece cuidado, merece a nossa atenção, merece o nosso cuidado. Nós estamos impedidos de estarmos todos juntos dentro da igreja, né? É uma situação nova, é uma circunstância que nós precisamos aprender com ela. É uma circunstância que nos mostra, amados irmãos, em primeira mão, por exemplo, que pelo fato de nós não podermos ir para a igreja, então nós não vamos fazer mais culto, não vamos mais cultuar, não vamos ler a palavra, aprender a palavra, receber a palavra de Deus, cantar, louvar ao Senhor. Estamos aqui demonstrando nesse instante que isso não é verdade. Nós nos adaptamos à situação. A situação atual é essa, não podemos ir para a igreja, não podemos fazer aglomeração. Então eu daqui, da minha casa, onde estou num estúdio, né, adaptado, numa situação adaptada, você aí na sua casa, estamos todos juntos cultuando ao Senhor, recebendo a palavra de Deus, louvando a Deus, orando juntos. Você não é um mero espectador nessa noite desse culto, você é parte desse culto e sinta-se assim, meu amado irmão. O que eu quero mais no meu coração é que você se sinta parte desse culto como se você estivesse na igreja. Certamente o Senhor Jesus está junto com você, o Espírito Santo habita dentro de você, o Senhor está presente na sua vida aí onde você está e aqui onde eu estou também. E Ele está falando ao seu coração como se estivesse na igreja, me ouvindo pregar na igreja. Ele também nessa noite está falando com você através dessa transmissão. Nós usamos as circunstâncias, usamos a tecnologia, usamos aquilo que temos e aquilo que podemos para nos adaptar a essa circunstância. Breve, creio eu, no Senhor, estaremos todos juntos de novo. Mas o que é que nós podemos aprender desse momento? O que é que nós podemos aprender dessa circunstância, dessa situação que estamos vivendo? Ontem à noite nós estávamos aqui em casa, estávamos no grupo da igreja, pelo WhatsApp, conversando, interagindo uns com os outros, rindo muito, né? Fizemos uma brincadeira, né? No WhatsApp, algumas pessoas entraram, algumas pessoas participaram, e eu achei muito bacana, né? A gente estava fazendo uma brincadeira de dizer uma palavra e alguém lembrar um hino, um cântico cristão com aquela palavra que a gente falava. Isso tudo por WhatsApp. E vários irmãos entraram, vários irmãos participaram, vários irmãos fizeram aquela integração. Eu achei maravilhoso e fiquei apenas um pouco preocupado, talvez um pouco triste, porque muitas pessoas da igreja visualizaram e não participaram. E por que eu fico triste e preocupado com isso? Porque, querido, se você não consegue participar nem de alguma coisa que você está confortavelmente sentado na sua casa com o telefone na mão, de poder fazer esse momento de comunhão, esse momento de integração da igreja junto conosco, eu fico pensando as dificuldades que você tem para ir para a igreja para fazer isso. As dificuldades que você tem de se integrar, as dificuldades que você tem de se relacionar com as outras pessoas, as dificuldades que você pode ter nesse contexto, uma vez que você tem toda a oportunidade, sem sair de casa, apenas pegando o telefone, quem sabe colocando uma figurinha, quem sabe apenas dando uma gargalhada, um kkk, né, por WhatsApp, que a gente sabe como faz, mas interagir de qualquer forma, você simplesmente visualiza e não diz nada, e não fala nada, não se integra, não se junta, não favorece um momento de comunhão nessa circunstância, nesse momento de uma situação tão difícil para nós, tão complicada. E aí eu me preocupo de cá e começo a orar ao Senhor, pedindo para que o seu coração, e você que visualizou e não participou, que Deus abra o seu coração, que Deus verdadeiramente fale o seu coração, para que você aprenda
Aprenda com a circunstância. Que ao final desse momento que nós estamos vivendo de quarentena, quando nós voltarmos lá para a igreja, em que você não vai estar mais no conforto da sua casa, né, de bermuda, de chinelo, de camiseta, deitado no seu sofá, ou sentado no chão, no tapete, de qualquer jeito, mas você tiver que se arrumar, botar um sapato, botar calça, camisa, pegar o ônibus ou pegar o carro, a moto e ir para a igreja. Viver aquela circunstância que nós já vivemos. Qual vai ser a sua motivação de se integrar, de participar, o seu desejo de estar junto? Se você não consegue fazer isso na maior facilidade, né, que é esse momento agora, como é que você vai fazer quando nós voltarmos a nos reunir? Por isso a minha preocupação, por isso a minha oração, por você que visualizou, mas não se integrou, não participou, não se juntou com os outros para poder engrossarmos o caldo, como nós dizemos, né? No popular, engrossarmos o caldo de outras pessoas juntos, brincando ali, fazendo aquele momento de comunhão, embora seja uma rede social, pelo WhatsApp, mas fazendo esse momento de comunhão. Nós precisamos, amados irmãos, aprender a nos adaptar às circunstâncias. Nos adaptar às circunstâncias. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer nos próximos dias, não sabemos quanto tempo de quarentena nós vamos ter, nós não sabemos se no próximo mês já vamos estar juntos ou não, talvez em maio, quem sabe. O coronavírus no Brasil, ele está ainda chegando, nós não sabemos a consequência exatamente desse coronavírus no Brasil. Nós temos olhado, visto nos outros países o que tem acontecido, né? A catástrofe que tem acontecido na Itália, por exemplo, que aconteceu na China, que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas nós sabemos ainda o que é que vai acontecer no Brasil. Estamos tomando todas as precauções possíveis. Estamos olhando os noticiários, obedecendo aquilo que as autoridades dizem, aquilo que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela determina, a gente tem procurado cumprir, para com isso evitar um mal catastrófico, um mal grande. Mas não sabemos, de forma nenhuma, nós não temos muita ideia de como isso vai passar pelo Brasil. Está iniciando, certamente a curva ainda está subindo, e depois ela vai descer, mas nós não sabemos essa curva, o que é que vai acontecer com ela. Por isso, amados irmãos, nós precisamos aprender a nos adaptar a essas circunstâncias. Nós precisamos aprender a nos adaptar a esse momento que nós estamos vivendo agora. Em terceiro lugar, querido, eu gostaria de destacar no verso 13 um aprendizado que Paulo nos traz também, que é depender de Cristo, que habita em cada um de nós. Paulo aqui verdadeiramente ele traz um motivo do seu contentamento. O motivo do seu contentamento não são as circunstâncias. O motivo do seu contentamento não é as situações pelas quais ele passa, mas ele aprendeu que seja qual for a situação, quando os seus olhos estão voltados para Cristo, ele pode estar contente, porque ele certamente vai encontrar resiliência suficiente para poder se adaptar às circunstâncias. O Senhor fortalecia Paulo diariamente, de maneira que ele podia suportar privações com contentamento, sem reclamar, e desfrutar de abundância sem arrogância e vaidade, quando era honrado e tinha fartura. Essa passagem tem sido interpretada muitas vezes de forma errônea por algumas pessoas, tem sido ensinada inclusive de forma errônea por alguns, como se Deus estivesse prometendo que o cristão é capaz de qualquer coisa. Posso todas as coisas, posso tudo. Mas não é assim. O contexto nos mostra, todavia, que tudo que está lá no texto, que Paulo podia em Cristo, é uma referência à capacidade de ficar contente e se adaptar sem queixas às diferentes situações da vida.
É isso que Paulo está falando. Quando Paulo diz tudo posso, ele está dizendo exatamente que ele pode se adaptar a qualquer situação pela capacidade que Cristo tem lhe ensinado de estar contente em qualquer situação. Não são as circunstâncias que nos fazem ficar contente, não são as situações da vida que nos levam a estar contente. Ninguém está contente com o coronavírus, eu tenho certeza disso. Absoluta certeza de que ninguém está contente com essa situação que nós estamos passando. Mas podemos ficar contentes se os nossos olhos estiverem voltados para o Senhor Jesus. Eu gosto muito de um cântico que diz assim: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Olhe o seu amor. Eu não olho as circunstâncias, mas olho o seu amor. É o amor de Cristo na nossa vida que nos leva a estar contente em toda e qualquer situação. Que mais uma semana nós estamos em quarentena ainda nas nossas casas, possamos, amados irmãos, ter o privilégio de nos adaptar a essa situação e podermos nos integrarmos através da rede social, uma bênção que Deus nos deu. Eu fico pensando, amado irmão, se esse coronavírus, se essa situação de quarentena tivesse acontecido há pelo menos uns 30 ou 40 anos atrás, quando não havia internet, não havia rede social, não havia nada disso. Como é que seria a nossa situação como servos do Senhor, de não poder mais nos ajuntarmos dentro da igreja, não podermos mais cultuar dentro da igreja? Você percebe, amados irmãos, que Deus permitiu que o coronavírus acontecesse exatamente num tempo em que nós podemos estar ainda integrados, juntos, conversando, nos confraternizando, inclusive virtualmente? O coronavírus vem exatamente no momento que isso é possível para a igreja. E aí eu digo a você, não fique apenas olhando, observando o grupo da igreja. Mande uma figurinha. Participe. Entre também lá. Interaja com as outras pessoas. Brinque junto com os seus irmãos. Porque é muito estranho, e às vezes eu acho extremamente estranho, pessoas que às vezes vêm na rede social, em qualquer um dos aplicativos de rede social, e dizem assim: eu estou me sentindo tão sozinho, eu estou me sentindo tão triste, eu estou me sentindo tão abandonado. Aí a gente está lá brincando na rede social, a pessoa visualiza e não diz nada. A pessoa visualiza, está lá visualizando o povo de Deus, a família de Deus, família Ebenezer como somos, conversando, se integrando, brincando, né? Nos alegrando, com contentamento, apesar das situações. Mas a pessoa visualiza, e olha que não é só visualizou e saiu, não. Ela fica o tempo todo lá ligada, visualizando, não diz absolutamente nada. Certamente não aprendeu a viver contente em todas e qualquer situação. O Senhor Jesus nessa noite quer ensinar você exatamente isso. Apesar da situação difícil que nós estamos vivendo, apesar do contexto que estamos passando nesse instante, como igreja do Senhor Jesus, vamos nos aproveitar das redes sociais e vamos procurar ainda nos integrar mais ainda. Vamos procurar mais ainda aprender da palavra de Deus, mais ainda estar perto uns dos outros através da rede social, aprendendo a sua palavra, conversando, louvando, colocando o nosso contentamento verdadeiro, sem falsidade, um contentamento verdadeiro gerado pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus nas nossas vidas. É esse o motivador do contentamento de Paulo, esse é o verdadeiro motivador do nosso contentamento, Cristo. O amor de Cristo é o verdadeiro motivador do nosso contentamento. Certamente nós não estamos contentes pelas situações,
Nós estamos contentes pelas circunstâncias que estamos passando nesse instante. Estamos contentes porque colocamos os nossos olhos em Cristo e sabemos que Ele tem o melhor para a nossa vida. Sabemos que Ele tem a história da humanidade ainda nas suas mãos. Ele é aquele que controla todas as coisas. E nós cremos nisso, amados irmãos. E quando cremos nisso, nós não nos apavoramos, não nos enchemos de medo, não caímos em grandes ansiedades, não perdemos a direção das coisas, porque sabemos que Deus está na direção de todas as coisas. Amém? Deus certamente deseja nos ensinar contentamento em meio a essa crise causada pela pandemia, né, pelo coronavírus. Com muita possibilidade chegarão tempos difíceis. Não quero criar pânico em você de forma nenhuma. Muitos que hoje têm fartura poderão vir a passar necessidade. Os que estão acostumados a um estilo de vida elevado serão obrigados a reduzir o padrão, talvez a níveis drásticos. O que Deus quer nos ensinar é vivermos satisfeitos com o que temos, quer seja muito ou pouco. Busquemos o Senhor Jesus, o fortalecimento para isso. Eu gostaria de encerrar nessa noite falando a você de um testemunho de uma pessoa. Não foi um testemunho falado assim, mas algo observado na vida de uma pessoa. Algo que a gente consegue observar e ver, e guardar no coração, e tirar ensinamento para a nossa vida. Eu não vou falar nomes aqui, amados irmãos, mas eu estava outro dia conversando com uma irmã da igreja, e nós estávamos observando um irmãozinho nosso que nós temos na nossa igreja, que é uma pessoa que tem uma atividade informal, não tem carteira assinada, ele sobrevive daquilo que ele ganha diariamente no centro da nossa cidade, Maceió, daquilo que ele ganha diariamente, R$1 aqui, outro ali, aquilo que ele vai ganhando é que ele pode sustentar a sua família, sua esposa, seus 2 filhos. E esse irmãozinho, amados irmãos, com a notícia que 10 dias não teria movimento no centro, ele ficaria em casa sem ganhar coisa alguma. E alguém pode pensar, um irmão que tem pouco tempo de convertido, não tem muitos anos de convertido, se converteu há pouco tempo, há quase 2 anos de conversão. E você poderia pensar, esse irmão teria todos os motivos para chorar, para reclamar, todos os motivos para ficar preocupado, para ficar talvez resmungando, para ficar como muitos ficam às vezes, né, preocupado. Aí você vai para a rede social, esse irmão está interagindo, ele e os filhos estão dentro de casa, louvando a Deus, ele publica os vídeos dos seus meninos cantando junto com ele, louvando ao Senhor, dando graças ao Senhor, glorificando o nome de Deus. E, amados irmãos, isso é que enche o nosso coração de alegria. Se de um lado nós nos entristecemos com aqueles que apenas visualizam a rede social e não participam de nada, nós nos alegramos com irmãos que têm todos os motivos para estarem preocupados, para estarem, sabe, reclamando, contendendo, xingando, mas estão glorificando o nome de Deus, entendendo que a sua vida, a vida da sua família está nas mãos do Senhor. É isso que gera contentamento no nosso coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nesta noite, meu querido irmão. Que verdadeiramente você aprenda a estar contente em todas as situações. Que você aprenda com as situações da vida a buscar em Deus o verdadeiro contentamento para a sua vida. Vamos orar? Baixe sua fronte, feche seus olhos, vamos buscar a presença do Senhor. Deus eterno, Deus amado, Deus poderoso, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Pai amado, Pai querido, por esta noite, por podermos, ó Pai, através da rede social, ó Deus santo, Deus querido, dessa tecnologia que tu nos deste, interagir com os nossos irmãos, pregar a tua palavra, Senhor, anunciar, ó Pai santo, Pai querido,
as boas novas do amor de Jesus, ó Pai, a cada coração, a cada vida, Senhor. Obrigado, ó Pai amado, Pai querido, por esta oportunidade. Que a Tua palavra tenha encontrado os corações. Que a Tua palavra, ó Pai Santo, Pai querido, tenha falado, ó Pai Santo, ao coração do Teu povo nesta noite, Senhor. Abençoa, Pai amado, nos dá mais uma semana, ó Deus Santo, de quarentena. Mais uma semana, ó Deus Santo, Deus querido, de cuidados. Mais uma semana também, Senhor, de interação com o Teu povo. Mais uma semana de comunhão pelas redes sociais, mais uma semana em que possamos ler a Tua palavra, compartilhar com os irmãos, louvarmos juntos, brincarmos juntos, nos alegrarmos juntos e estar contente em toda e qualquer situação, pelo amor de Jesus. Nós Te louvamos, Pai amado, Pai querido, Te agradecemos por tudo, no nome precioso do Teu Filho amado. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre vós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus, toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Uma boa noite para você, meu amado irmão, que Deus verdadeiramente te abençoe. Beleza? E aí? Preview.